aos pastores desta igreja, a pastora também Sabino, Deus o abençoe poderosamente, uma grande amiga, peço aos irmãos que em suas orações ore pela casa do pregador, uma semana de guerra, mas Deus tem nos dado vitória. Eu creio que contaremos testemunho. Quem achou Jeremias capítulo 29, versículo 11, diga amém. Amém. Diz assim: porque eu bem sei os seus pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Feche os olhos, por gentileza. Ao amigo que já orou, agradeço, mas senti do Senhor fazer mais uma oração. Pai, quero te agradecer, porque o Senhor está me dando a oportunidade de mais uma vez pregar a tua palavra. Louvores aqui foram entoados, Senhor, com muita facilidade podemos te sentir, a forma que o Senhor trabalha, a forma que o Senhor opera. Mas nesse momento a tua palavra será ministrada, não só para o teu povo que irá ouvir à minha frente, mas principalmente também para a minha vida. Sabemos que a tua palavra tem o poder de mudar destino nesta noite. A tua palavra tem o poder de selar ministérios, de batizar no Espírito Santo, de quebrar julgos que há muito tempo o teu povo tem carregado. Independente da dinâmica que ela será ministrada, o importante é que a tua palavra penetre os nossos corações. Precisamos ouvir a tua voz nesta noite. E diante desse ambiente espiritual, tudo que o diabo quer tirar a nossa atenção, tudo que o diabo quer trazer um desvio de pensamento, mas eu creio que nesta noite toda a obra do maligno está batendo em retirada. Fala com teus filhos, não aquilo que eles querem ouvir, mas a tua palavra tem a porção certa, para que nós possamos sair daqui, Pai, grato a Ti, por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Podem tomar o vosso assento. Meus amigos, quando a pastora Sabino fez o convite, eu alegrei no coração e ela me explicou mais ou menos o que seria essa noite. Confesso aos irmãos que, à medida que eu parava para meditar, sempre acontecia algo que tentava tirar a minha atenção. Guerras que eu e você atravessamos, mas o Espírito Santo de Deus me fez lembrar da medida que ele palestrava comigo acerca desse texto, e alguns anos atrás, para nós compartilharmos desse versículo que foi elaborado nessa noite. Eu peço poucos minutos da tua atenção, porque é de fato bom explicar o que o capítulo vem tratando conosco. O capítulo 29 de Jeremias é um capítulo que chama a minha atenção, porque é um período em que o povo está atravessando, e podemos dizer que essa travessia, trazendo ao mundo espiritual, é um confronto para este povo, porque esse povo está saindo da sua terra. E no capítulo 29, a Bíblia vai dizer que eles estavam na Babilônia. Eles estavam sobre um ambiente em que eles não queriam estar. Eles estavam diante de uma situação de desconforto, longe da sua pátria, vivendo os costumes que ali eram decretados para eles viverem. Só que diante do cenário que eles estavam vivendo, era um cenário que foi permitido pela mão do Senhor,
para que esse povo que está vivendo esse processo pudesse trazer a sua identidade novamente, adoração a Deus. Esse povo, eles estavam perdidos espiritualmente, podemos concluir desta forma, e por isso Deus permitiu tirar esse povo da sua terra para viver um processo em terra estranha. E o interessante é que diante desse cenário, o povo está olhando a geografia da terra, e o povo está se entristecendo, o povo estava perdendo a sua esperança, o povo estava carente do seu sentimento, porque está percebendo que o lugar que eles estavam era um lugar que não participava da sua oração, que não era visto com bons olhos. E o perigo disso tudo é que entre essa terra existem homens que falam em nome do Senhor, só que a profecia que sai do lado deles não é a profecia que Deus está mandando entregar. E aqui chama a minha atenção, porque eles têm o título de profeta, mas o que eles carregam sobre a sua vida não condiz com aquilo em que eles dizem que é. E quando eles profetizam, eles não profetizam algo que traz confronto ao povo. Eles estão profetizando aquilo que o povo queria ouvir. Quem é que não está em uma crise? Quem é que não está em uma tempestade? Quem é que não passa pelo momento difícil? Não quer ouvir algo que alegre o seu coração, que traga a esperança de notícias de boas novas. Então eles estão profetizando e o povo está se iludindo pelas palavras que os homens estão dizendo. A medida que encontramos neste texto é a certeza que esse povo que está dentro do processo há muito tempo quebrou a sua aliança com Deus. Por que você diz isso, pregador? Porque uma das formas de perder a intimidade com Deus é quando você perde o discernimento espiritual, de entender a boca que Deus está falando e aonde Deus está habitando. Hoje, a geração que eu faço parte, eu sou novo, a geração que eu faço parte é uma geração que gosta de ver para depois sentir. Só que nós não precisamos ver para sentir. E o lindo de tudo é que quando fala sobre esse discurso, parece que está querendo jogar água num povo pentecostal, num povo que carrega a chama do avivamento. Mas quem disse para você que pentecostal é quem pula? Quem disse para você que pentecostal é que arrepia o corpo? Não adianta eu falar em mistério aqui dentro, não adianta eu marchar com pessoa aqui dentro, mas a minha vida não condiz com o verdadeiro avivamento. E o verdadeiro avivamento está muito distante e marchar com varão. Desculpa, já que é um connect, né? Então posso liberar uma palavra para você. Tiago também marcha. Tiago também fala em mistério. Tudo que o diabo queria para esse povo era penetrar no meio. E o que está acontecendo nesse cenário, pregador? Perceba que o homem está no meio do povo falando de Deus, mas Deus não estava no negócio. Deus não estava no meio. Pior coisa é ter música bonita, pregador que fala bem, mas Deus não participar do culto. Que culto é esse? É o culto que arrepia o corpo, mas a gente sai da mesma forma que entrou. É o culto que me faz pular da cadeira, mas não me faz quebrar o pecado. Perceba que tinha um cenário, mas Deus não estava dentro. E o que vai acontecer é que no capítulo 29, Deus manda Jeremias escrever uma carta. Só que essa carta era o equilíbrio para que o povo que estava num ambiente hostil pudesse ter estrutura. Então perceba que a
alguns mistérios de Deus nos confrontam. A estrutura para sobreviver dias difíceis não é porta, não é lugares, não é fama. O que Deus vai dar para o povo no momento difícil? Palavra. Deus está dizendo, escreve, Jeremias. Porque se o povo se agarrar naquilo que eu estou revelando, o ambiente que eles pisam não vai estabilizar a fé dele. Pregador, o que você está dizendo? O que te segura aqui na igreja não é a tua amizade. O que te segura aqui na igreja não é microfone. Porque daqui a pouco o seu amigo muda de igreja e você vai ficar sozinho aqui. Daqui a pouco entra outro que canta mais do que você. O que você precisa entender, o que te faz prender aqui dentro, é uma igreja que tem palavra. Porque se a igreja tiver palavra, é a igreja certa. Ah, pregador, mas lá tem pouco jovem. Lá a parede não é da cor que eu queria. Deus está dizendo, você precisa, não é de artifícios da terra. Você precisa de palavra para ter equilíbrio. Porque a geração parece um jargão, mas é uma verdade. A geração que participamos é geração que canta bem, é geração que prega bonito, mas não tem estabilidade espiritual nenhuma. Primeiro o vento sai da igreja, primeira causa já se desvia. Que é isso, pregador? É Deus dizendo hoje, nesta noite de encontro, tu não vai sair daqui segurando porta nem chave, tu vai sair daqui agarrado, mas firmado na palavra de Deus, porque é estrutura para você caminhar. E o texto vai dizer, escreve para eles. Escrever o quê? Imagino. Escrevem para eles. E deixa eu resumir. Dizem para eles que o que estão profetizando não é aquilo que eu mandei profetizar. Porque os profetas estão dizendo, há pouco tempo Deus vai dar livramento para vocês. Deus vai tirar vocês desta terra. Deus vai tirar vocês dessa prova. Gente, a pior coisa é não ter discernimento. Não é o diabo que colocou eles naquela situação difícil. Foi o próprio Deus para trazer um aprendizado. Pregador, por que você está dizendo sobre isso? Foi dito aqui sobre a mulher samaritana. E quando eu vejo a mulher samaritana, eu brinco com os amigos dizendo que a melhor forma que Jesus toca na mulher, para ela ter um encontro com ele, não foi tirar a multidão, ou melhor dizendo, os discípulos de perto. Qual foi? Porque com o discípulo ou não, ela ia até o poço. Mas a melhor forma de fazer aquela mulher se aproximar foi secar o cântaro. Porque cântaro vazio fez ela ir até a fonte. E tem hora que precisamos entender. Tem hora que Deus seca. É só para você não perder a essência de buscar no lugar certo. E perceba que para muitos perder a água do cântaro poderia ser miséria, mas para ela é oportunidade de ver algo diferente. E o texto vai dizer, escreve o quê? Que eles não vão sair, vão durar 70 anos esse cativeiro. Deus não está dizendo que vai tirar. Deus está dizendo que vai permanecer. Que é isso, pregador? É Deus dizendo, porque é forjado na palavra. Não é atrás de um comodismo. É Deus dizendo, é pisar em cenário desconfortante. Mas diante desse cenário eu quero te tratar por dentro. E o que vai acontecer é Deus dizendo, diga para eles. Fazer o quê? Plantar. Viver. Casar. Construir família. Que é isso, pregador? É Deus dizendo, o ambiente que você está vivendo não é um cenário para cruzar os braços e ver o que vai acontecer. É Deus dizendo, chegou a hora de você exercer tudo aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Plantar aqui, entendo eu. É Deus dizendo para esse homem, ei, não espera acontecer para fazer. Libere sobre a terra aquilo que você carrega. Plantar aqui significa, por mais que a terra não é boa, se eu olhar pela geografia, eu não cresço. Se eu olhar pela geografia, eu não saio do lugar. Se eu olhar pela geografia, eu vou ser mais um. Mas na geografia de Deus, planta. Porque o resultado não está preso na terra.
O resultado está sobre a palavra que está sobre a sua cabeça. Pregador, qual é o segredo nessa noite? Quem vive debaixo da palavra, quem vive debaixo da promessa de Deus, a geografia não vai te paralisar. A história que você viveu até aqui não vai quebrar a promessa que Deus tem para a sua vida. Talvez eu prego nessa noite para alguém que vem de uma geração, de uma casa que muitos se frustraram, não chegaram onde queria, mas Deus me trouxe aqui para te dizer como você é diferente, porque tem uma palavra liberada sobre a sua cabeça, e já que tem uma palavra liberada sobre a sua cabeça, esse jugo quebra hoje, porque o mais importante não é o cenário que você vê, é a palavra que foi liberada sobre a sua vida. Qual é o segredo? Não é viver pelaquilo que vê, mas é viver crendo no que foi liberado sobre a sua vida. Parece uma realidade dos tempos atuais, não parece? É Deus dizendo, planta, aonde? Em terra estranha. É Deus dizendo, ou você se prende naquilo que os teus olhos vê, ou você se agarra na palavra que está sendo liberada. Por quê? Porque o Evangelho nos confronta. O Evangelho não é a mesma matemática do homem. Na matemática do homem, para você vencer, tem que estar no meio stop. Para você chegar, tem que abrir portas para você. Mas a matemática de Deus é diferente. Matemática de Deus está dizendo, só se agarre na minha palavra, que eu vou te colocar em lugares de honra. Ah, gente, eu não sei se você crê, mas o Espírito Santo de Deus me dá liberdade de profetizar nessa noite. É o ano de você contar testemunho, é o ano de você romper, é o ano de você alcançar tudo aquilo que você almeja, mas você só vai conseguir isso se agarrando na palavra de Deus. E qual é o cenário? Diga para eles avançarem, diga para eles plantarem, diga para eles investirem. Por quê? Olha como Deus nos confronta. Está dizendo, porque enquanto o ambiente que eles pisam não for transformado por aquilo que eles semeiam, a vida deles também não será abençoada. É Deus dizendo, para você viver, primeiro profetiza. Para você viver, primeiro exerça. Como assim, pregador? O texto está dizendo, semeiem, plantem. E olha que a carta que Deus está mandando escrever para Jeremias, para o povo, perdão, olha que Jeremias diz, porque a paz da cidade também será a vossa paz. É Deus dizendo, o ambiente será transformado. E o ambiente sendo transformado, a tua vida também terá paz. Eu não sei o que você tem pedido a Deus em oração, mas eu tenho a certeza que o ambiente que você pisa será transformado pela palavra que você carrega. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu não me conheço pessoalmente, mas eu creio que a palavra que você carrega é a palavra que vai mudar o cenário da tua casa, vai mudar o cenário da sua vida, vai mudar o cenário da sua família. E o texto está dizendo o quê? Para que eles pudessem tomar uma decisão diferente, uma postura diferente, tomar um posicionamento diferente. Não era tempo de se curvar às dores, era tempo de exercer aquilo a qual eles estavam carregando. E eu gosto do cenário, porque Deus está dizendo para esse povo há 70 anos, Deus está dando limite. Deus colocando limite é Deus nos ensinando que está no controle de tudo. O interessante é que quando Deus manda eles exercerem, Deus está dizendo para esse povo, para que eles não venham romper a fé, mesmo pisando em cenário de desconforto. Quando eu vejo esse cenário, eu lembro em Números 84 de Salmos. Porque no Salmos de números 84, o contexto vem dizendo que os peregrinos estão indo para Jerusalém, estão indo para o templo adorar. Só que o caminho do percurso é diferente. Eles estão subindo para Jerusalém, mas o caminho é de rochedos, de pedras dificultosas que faziam eles andarem com dificuldade.
E o lindo de tudo é que eles estão pisando na dificuldade, mas Jerusalém é no alto. Pregador, o que você quer dizer com isso? Eles pisam na prova, mas continuam visando o propósito na sua frente. E o lindo de tudo que eu aprendo com isso é que eu posso pisar na crise, mas a minha mente não pode perder o foco. O problema é que você pisa na crise e a sua mente entra dentro dessa crise. Quando eles estão caminhando para o tempo, eles estão pisando no meio da dificuldade, mas a visão ainda estava ligada ao propósito. Pregador, o que você está dizendo com isso? Eu não sei o que você passa hoje, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: não perca a tua visão do propósito, porque a dificuldade que você pisa hoje não pode ser maior do propósito que eu tenho para a sua vida, para você viver. E o lindo que ele vai dizer: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu gosto desse texto. Eu gosto porque todo projeto que Deus tem para o homem, Ele vem tratando o homem de uma forma tão linda, que aqui eu quero chegar e concluir a minha fala. Concluir por quê? Porque esses homens vão viver uma nova realidade. Vão viver um tempo novo. Mas para viver um tempo novo, Deus está tratando desse povo para que eles pudessem mudar o teu posicionamento da forma que adorava. Eles estavam dentro do templo, mas estavam perdendo a visão em Deus. Estavam em Jerusalém, mas estavam perdendo o foco. Deus permitiu ir para um lugar que não queria, para tratar por dentro. E o lindo de tudo é que o tratamento vai colocar eles agora num posicionamento que Deus queria. Pregador, por que essa palavra? Porque essa noite Deus tratou para falar dessa forma comigo. Quando a minha amiga fez o convite, eu falava com Deus e Deus me dava sobre essa visão, e é aqui que eu quero chegar e concluo. Perceba que para viver o extraordinário de Deus, para viver coisas novas, para viver algo que estava além do pensamento do homem, Deus primeiro está tratando o interior desse povo. Deus primeiro está forjando esse povo. Deus não está forjando dentro de 4 paredes, com louvor que eu gosto, com uma pregação que amassageia o meu ego. Deus está forjando para esse povo em ambientes que eles não queriam pisar, em ambientes que eles não poderiam perder a sua identidade, em ambientes que eles não poderiam perder a sua essência. Só que nesse ambiente tem pessoas que dizem que adoram também ao Senhor, mas estão escandalizando o nome do Senhor com seus testemunhos. Deus está enviando uma carta para ensinar esse povo. Você apenas precisa se agarrar na minha palavra, porque se agarrando na minha palavra, eu vou te forjar por dentro. O forjar por dentro aqui é algo extraordinário. O forjar por dentro aqui significa: eu posso pisar na lama, mas a lama não pode sujar as minhas vestes. Eu posso viver em um ambiente que pode estar fluente o pecado, mas o pecado não pode fazer parte da minha vida. Pregador, o que quer dizer com isso? Deus está ensinando para esse povo. Se vocês entenderem que a mente de vocês não pode ser dominada, o lugar que você pisar será transformado pela minha palavra. O problema é que a gente está tentando arrumar estratégia diferente. É cantar o que todo mundo canta para convencer. É se comportar como todo mundo se comporta para poder chamar atenção. Deus está te dizendo: eu te coloquei em terra estranha para ser diferente, para se comportar diferente, para viver uma vida diferente. Talvez alguém está olhando para esses profetas profetizando, dizendo: já que eles profetizam, vivendo a vida que vive, por que eu não posso viver da forma que eles estão vivendo? É Deus dizendo: porque a tua mentalidade é outra.
porque eu posso usar qualquer um, mas ter aliança comigo é diferente. Que é isso, pregador? Dá para falar com Deus, ter uma vida suja? Claro. Que é isso, pregador? Lembra de Elias? Está em Querite. Deus agora está dizendo para ele, meu amigo, vou trazer corvos para poder alimentar. Só que o corvo que está vindo não é um animal bonito e limpo. É considerado como um bicho sujo. O corvo está vindo com alimento na boca e vai dar para Elias comer. Pregador, o que é isso? O mensageiro está sujo, mas a mensagem que traz é limpa. Não significa que a conduta dele estragou a mensagem. Porque aquilo que Deus quer falar não faz mais parte dele, mas sim do nome do Senhor ser glorificado. Já que é um culto bem diferente nessa noite, me sinto bem à vontade. Eu ouvi um amigo experiente que compartilharam com ele uma ilustração e você vai entender com carinho. Um pastor, mulher de Deus, tinha uma igreja que todo dia que ele pregava, amigo, Deus batizava, Deus curava. Só que a vida dele estava em pecado. Ele estava em pecado de adultério. Só que quando ele pregava no culto, pessoas vinham chorando. Deus batizava no Espírito Santo. Ele mal falava, tá ali, que as pessoas sentiam a presença. Foi tanto tempo assim que ele se constrangeu. Aí ele cismou de trancar a porta do quarto. E foi ousado na oração dizendo: eu não estou entendendo, Deus. Eu ando todo errado e tu está me usando ainda para a igreja. Que história é essa? Será que eu vou morrer assim e vai estar tudo bem? Daqui a pouco houve um clarão dentro do quarto. E uma voz que disse para ele: fica tranquilo, a igreja é minha, de você eu cuido lá na frente. Que é isso, pregador? É Deus dizendo: enquanto você estiver preso sobre o que acontece na terra e perde a visão do propósito, você vai viver como muitos vivem. Vão profetizar, mas quando não acontecer, você se frustra. Jeremias, com o próprio autor dele, vai quase se frustrar, porque prega não está vendo. E a maioria de tudo que ele falou só acontece quando ele morre. Que é isso, pregador? É Deus dizendo: só faz a minha obra, que da tua vida cuido eu. Deixa eu terminar aqui. Quem prega para você aqui hoje, e eu digo isso não para me vangloriar, porque quem me conhece sabe, eu já disse isso em alguns lugares. Em uma mocidade de 50 jovens, aí aquele dito pós-congresso, quase todo mundo se desviou. Ficou eu e mais dois. Um só ia aos domingos, ficou eu e meu outro amigo. Eu disse: que mistério é esse? E eles zombando, pessoas criticando. Pregador, quando no final eu me agarrei na palavra, e para o nome do Senhor ser glorificado, o que Deus fez na minha vida, eu não me arrependo, porque eu sei que Deus tinha muito mais para me dar do que a proposta do homem que estava tentando me convencer para sair da presença de Deus. E o texto vai dizer que essa carta, ou melhor dizendo, a palavra de Deus, é para que o povo não se desviasse. Pregador, o que é isso? Eu ouço a palavra, que eu sou um cristão. O que você quer dizer com isso? Que ele se comporta como Deus está querendo que esse povo se comporte? Não vai viver como muitos vivem do lado de fora. Deus não quer que você louve aqui dentro e tenha uma vida como muitos estão tendo do lado de fora. Você não é mercadoria. Você tem um chamado rico no Senhor.
Não precisa fazer o que todo mundo faz. Porque o mesmo Deus que nos chama, Ele nos capacita. E eu fico com muita vontade para dizer isso aqui. O lindo de tudo é que no final, a promessa de Deus estava sobre ele. Eles estavam diante de um processo que fazia chorar. Mas no final, eles iriam sorrir. O difícil não é começar. O difícil é a forma que você vê como que vai terminar. Pregador, o que você está dizendo isso? Porque quem carrega a palavra de Deus vai ser confrontado. Vai muitas vezes olhar para o lado e querer se medir. Porque ele pode e eu não. Porque ele faz e eu não. E o lindo de tudo é que quem se agarra na palavra, Deus está trazendo alívio. Deus está trazendo conforto. Deus está trazendo paz. E eu gosto de dizer isso aqui. Eu, diante de uma igreja antiga, eu não sabia porque Deus estava me pegando, ainda jovem, ajudar a dirigir culto de libertação. E os outros amigos tudo curtindo. A minha esposa hoje sofria, gente. Sexta-feira, para quem namora, é um dia maravilhoso. Mas todo mundo, eu passava na casa de todo mundo, passava em frente ao portão de todo mundo juntinho, tomando açaí. E o Diego indo para o monte de Tinguá, junto com 3 pastores anciões. E às vezes eu me questionava dizendo, Jesus, por que comigo é diferente? Hoje, para a glória de Deus, eu entendi que mesmo novo, sendo o primeiro vice-presidente de um campo, aonde existem pessoas mais velhas que olham para você e te respeitam não pela tua idade, mas sim pelo teu posicionamento. Isso você não se conquista falando. É Deus te dando estrutura. Talvez você está dentro da tua casa e não está entendendo. Porque o nível da guerra subiu. Porque o vento está soprando tão forte. Eu estou falando, estou me arrepiando aqui. Eu estou dizendo porque o chamado que eu tenho para você é diferente. O que eu tenho para a sua vida é algo diferente. Deus está chamando aqui o povo uma responsabilidade. Porque grande responsabilidade não é entregue na mão de qualquer um. É na mão de quem tem uma visão diferente. É na mão de quem se comporta diferente. Por que tu diz isso, pregador? Porque eu já profetizo, já encerrando. Eu profetizo, não é porque todo mundo fica 2 horas na internet que você vai ficar. Mergulha na palavra, mergulha na oração. Você vai ver o final que Deus vai fazer contigo. Mas para isso você precisa se conectar na vontade de Deus. Pastor, que palavra é essa? Talvez não foi uma palavra que te motivou a dar glória. Mas eu profetizo e oro para que todas as vezes que você estiver sozinho, o Espírito Santo de Deus grite no teu ouvido, vai orar. Aleluia. Vai buscar. Eu lembro que 10 anos atrás, Deus me usou para falar isso no culto jovem. Que depois de um tempo o jovem lembrou o que eu disse. Se eu não consigo ficar 20 minutos de joelho, eu não tenho o direito de ficar 20 minutos segurando o microfone. Meu dia. Deus santo. O problema é que você abastece pouco e quer caminhar muito. Só que na matemática de Deus é diferente. Você abastece muito para falar pouco. Deus vai te usar, não é todo dia. Mas você vai ter lamparinas para dar de reserva para oferecer para alguém. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus trata o seu coração. Que você entenda que o chamado que Deus tem para você não vai fazer você ser igual a todo mundo. Tem hora que você se acha esquisita, se acha esquisito. Tu está em meio de rodas, mas daqui a pouco você vê que você não se encaixa mais ali. Você vê todo mundo fazendo algo, mas você vê que não se encaixa com você. O Espírito Santo te chamando, vem para uma responsabilidade diferente.
Você está passando esse processo porque eu estou te moldando por dentro. Não é que você precisa andar de terno e gravata para ser chamado de homem de Deus. Mas é o teu testemunho de vida que vai contar muito sobre você. Deixa eu dizer algo que eu profetizo. Que no meio daquela roda, pessoas vão começar a respeitar o chamado de Deus na sua vida. Aleluia. Pregador, como é que eu sei quando está me respeitando? É quando para de xingar do teu lado. É quando para de compartilhar foto contigo. É quando você está no meio de algum grupo e alguém grita falando, não faz isso não. Tem homem e mulher de Deus aqui dentro. Aleluia. Que é isso, pregador? É o teu posicionamento. Aleluia. E quando isso aconteceu, até dentro da minha casa mudou. Antes, era chacota. Vai para a igreja. Rala o crente, ó o pastorzinho. Qualquer dor de cabeça, chama o pastor aqui para orar. Chama o Diego aqui para orar. Ora por isso, ora por aquilo. Por que isso? Reconhecimento de Deus na sua vida. Aleluia. Eu vim aqui nessa noite entregar essa palavra. Chegou a hora de você fazer diferente. Chega de querer ser igual a todo mundo. A sua identidade é diferente. Faça a diferença no grupo que você canta. Faça a diferença na escola. Faça a diferença no trabalho. Esses dias eu confrontava dizendo, essa empresa só tem varão esquisito. Mas eu vejo que tem um pretinho aí que dá para conversar certas coisas com ele, não. Quando eu olho para ele, dá para perceber que ele não gosta muito de gracinha, não. Gente, não é nada diferente. É só se agarrar na palavra de Deus. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Deus está ensinando aqui, plantem. Plantar onde? Ambiente estranho. Plantar o quê? Não o que a terra oferece, mas plantar aquilo que você carrega. Que você vai ver a colheita de Deus sobre a sua vida. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Quero orar por você. Quero orar por você nessa noite. Talvez a palavra não foi a que você esperava. Mas a palavra nessa noite é Deus chamando a nossa atenção. Chega de cantar bonito, o corpo arrepiar, mas ainda não cortaram os acessos que te faz ser parecido como todo mundo. Deus nesta noite está dizendo, mais importante do que profetizar com os lábios é profetizar com a sua vida. Chegou a hora de você entender que não é porque você pisa em alguns ambientes que você vai ser como todo mundo é. Chegou a hora de você carregar a chama do Espírito Santo de Deus. Porque quem carrega essa chama, quem carrega essa fidelidade, o próprio texto vai dizer, buscar-me-eis e achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Deus não está dizendo sobre tempo de igreja. Deus não está dizendo sobre varão A ou varão B. Deus está dizendo sobre aqueles que entregam a sinceridade. É você nessa noite aqui dizendo, Jesus, eu estou todo errado. Cheguei aqui quebrado. Cheguei aqui vacilando. Estou vacilando a semana toda. Mas eu preciso de mais uma oportunidade para poder ser um vaso diferente. Me ajuda, Espírito Santo. No meio do pecado, quando o pecado tentar me abraçar, que o Espírito Santo grite dizendo, sai daí. Chegou a hora de você olhar para você e dizer, eu não posso fazer o que todo mundo faz. Eu não posso viver como todo mundo vive. Quando você fizer isso, tá? Você vai ver o cenário da tua casa mudando. Você vai ver o cenário que você pisa mudando. Talvez as promessas que Deus te fez, não é a força do braço que vai trazer, é o teu posicionamento. Oh, glória! O que eu mais vejo é pessoas que não cantam tanto assim, mas Deus levando. Não tem tanto entendimento, mas Deus usando. Porque Deus não fica preso a talentos humanos. Oh, Deus! Tem uma geração aqui dentro que se tornará pregadores do teu evangelho, que se tornarão cantores
do teu evangelho. Que eles não cantem por cantar, que eles não preguem por pregar, que eles carreguem a tua essência. Ah, Espírito Santo, quando eles louvarem, pregarem sobre a tua palavra, que vidas possam ser curadas, que pessoas possam se recuperar, que vidas possam ser transformadas, que essa geração possa ser avivada de dentro para fora. Oh, Brahmacancho, aleluia, Sé. Deus está tratando com algumas vidas aqui no seu interior. Deus está tratando. Você quiser chorar, fica à vontade. É o tratamento interno de você e Deus agora. Quando Deus quer falar conosco, Ele não precisa trazer um alarde. Ele nos exorta nesse silêncio. Ele nos trata dessa forma. E já que eu vim como um profeta do Senhor, Deus está dizendo, mostra na prática que você quer mudar. Mostra na prática que você quer mudar. Chegou um tempo de você começar a bloquear alguns contratos. Chegou um tempo de você começar a fechar alguns acessos. Chegou um tempo de você começar a mudar a tua rota, para que eu possa começar a fazer sobre a sua vida. Se você está do lado de alguém, de olhos fechados ainda, segura a mão dessa pessoa que está do teu lado. Vamos envergonhar o diabo nessa noite. Mas caído ninguém sai daqui. Quebrado ninguém sai daqui. Frustrado ninguém sai daqui. Manchado ninguém sai daqui. Porque a presença de Deus que paira sobre nós está dizendo nessa noite, estou te dando mais uma oportunidade de você se levantar de novo, de você ser cheio de novo, de você voltar a dobrar teu joelho e sentir minha presença de novo. Chegou a hora de você viver algo novo que eu tenho preparado para a sua vida. Chegou a hora de você entender que você não vai viver como todo mundo vive. Ei, pregador, mas eu vejo todo dia fulano sai para pregar, todo dia fulano sai para cantar. Você não precisa sair todo dia, pode sair um dia na semana, mas aquele dia que você sair, Deus vai te usar como nunca usou. Deus vai fazer como nunca fez na sua vida. Deus vai te usar com propósitos. E o propósito nessa noite é a mão que você está segurando. É a mão que você vai erguer agora em oração. Ore por ele, ore por ela. Ore, te dou um minuto para você orar. Ore por ele, ore por ela. Pregador, mas eu estou precisando de oração. Isso faz parte do chamado. É você precisando de oração, mas tem que orar por alguém. Mas Deus te renova nesse momento. E quando você está orando pela vida do seu amigo, pregador, mas a minha casa está toda revirada. Ei, mas é agora que Deus vai te usar. Eu vim pregar hoje com o coração quebrado, filho enfermo, mas eu profetizo assim para na tua vida. Deus também está fazendo na minha. Essa noite é a noite. Deus vai fazer algo diferente. Oh, aleluia. Ore por ele, ore. Ore por ela, profetiza na vida dela. Diga, você vai ser diferente. Você vai ser tão usado por Deus que muitas vidas vão se aproximar desse altar, tendo você como uma referência, tendo você como um canal de Deus. Viva diferente, porque a palavra de Deus foi liberada sobre a sua vida. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Glória a Deus, glória sobre os pés. Glória sobre os pés. Eu agradeço a oportunidade nessa noite. Eu agradeço pelo carinho do convite. Como eu disse, eu não conheço todos. Mas mesmo assim, quero te fazer um convite. Se você não faz parte desse departamento de jovem, se você veio como um visitante, Deus está chamando a tua atenção nessa noite. Se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não faz parte desse departamento,
Eu não te convido para fazer parte do departamento. Te convido para você se relacionar com o dono do departamento. Deus marcou esse encontro contigo. Sai do seu lugar agora. Deixa que eu venha orar pela sua vida. Mas eu acredito que você vai viver algo novo. Eu acredito que você vai sair daqui hoje leve. As capas vão sair do seu ombro. E você vai viver uma nova história. Se você faz parte desse departamento, dobra a sua ligação aí. Se tem alguém aqui do nosso meio que está visitando, seja um instrumento de Deus para ele agora. Para ela, diga: eu vou com você. Para te mostrar que aqui dentro ninguém anda sozinho. Lá fora você anda com muitos, enquanto você tem algo para proporcionar. Aqui não. Aqui, antes de você chegar, Deus já prepara um povo para poder te acolher, para poder te receber. O que está faltando para você mudar a sua vida não é ganhar na loteria, é tomar uma decisão. E essa decisão não é fácil. Mas eu não me arrependo, porque o dia que eu levantei a mão para Jesus, se eu soubesse, eu vinha antes. Tem alguém no nosso meio que ainda não é evangélico, que ainda não faz parte desse departamento? Levante a sua mão se eu só quero te conhecer. Quem não é daqui? Quem não é dessa igreja? Tem alguém? Todos são daqui? Todos são daqui? Amém? Amém? Que Deus vos abençoe e que continue falando no seu coração. Obrigado.